Então, nós teremos inicialmente o 2.3 sendo finalizado. Após finalizar o 2.3, aí nós vamos para a parte de patologia. Eu preparei o módulo de patologia, está bem completo, bem extenso, tá bem legal. Eu vou falar mais dele quando a gente chegar na nossa segunda parte. Bom, em função do nosso horário, olha só, 7:02, esperar mais uns 2 minutos aí, enquanto isso eu vou carregando o material, e a gente começa. Senão a gente vai ficar muito para trás. Ó, só para ter uma noção, ó, esse é o módulo 1 de patologia, olha só. Ó, eu dividi ele em várias etapas, mas ele está bem completo. Então, como a gente vai ter muita coisa para ver, então existe a necessidade de a gente não perder tempo, né? Então, vamos lá, aqui já está carregada a nossa aula. Ok, vamos lá olhar os participantes. Esperar um pouquinho mais aí. E daí, como é que foram de final de semana? Fim de semana é bom, estou preocupado com essas provas. Então, não adianta me perguntar que eu não sei te dizer nada, viu, Letícia? Eu não sei te dizer nada. Estou preocupado porque esse semestre é muita matéria com cálculo, praticamente matéria nenhuma ia teórica, aí prova aberta, igual cálculo 3, a gente já não teve o 2 praticamente direito, igual nós falamos, aí 3 prova aberta. Aí vamos pôr que nesse bimestre a Pitágoras fala que não vai ter a prova e a próxima seria acumulativo valendo 5.000. Aí para tirar 2.500 em uma prova fica apertado e prova aberta, assim, empreender online é complicado, viu? Entendi. Assim, vamos lá. O que eu posso te dizer? Eles não passaram nada ainda para a gente, nenhuma orientação, tá? O MEC exige que tenha prova. Então, vai ter prova? Vai ter prova. Pode ser que o MEC mude a determinação? Pode. Então, os professores... Olha, o professor que fala, eu acho que vai ser isso, é pura besteira, tá? Ele não tem como saber nada. Não dá para a gente nem tentar dizer nada, porque a gente não sabe até quando vai ficar a quarentena. Ó, eu vou dar um chute. Eu venho acompanhando desde o início, e eu tenho como parâmetro Itália e Espanha, tá? Itália e Espanha. Aí vamos lá. Na Espanha e na Itália, eles começaram 2 semanas antes da gente. E agora a curva de mortes começou a cair. Está morrendo menos gente. Está se estabilizando. Então, vamos fazer a conta assim. E eles vão ficar mais 2 semanas. Tá? Então, vamos fazer uma conta o seguinte. Nós estamos a 2 semanas de chegar no ponto que a Itália está hoje e a Espanha, ou seja, a curva decaindo, morrendo menos pessoas. Mas a gente ainda nem passou pelo pico de morrer 1.000 pessoas por dia, que a gente precisa passar desse pico para depois decair. Então, eu acredito assim, a gente tem pelo menos mais umas 4 a 5 semanas de quarentena pela frente. S mais 4. Então, vamos lá. Sendo otimista, a gente volta na segunda, terceira semana de maio. Pode falar, Francisco. Mas eu acho que essa quarentena foi muito precoce, porque, na verdade, é quando esfria mesmo que vem a doença, então foi muito Eu também precoce. acho. Na verdade, é assim, a gente está na terceira semana parado, e só que a gente não precisava ter ficado 3 semanas parado. Por exemplo, poderia estar começando hoje a quarentena. Verdade. Entendeu? Então, assim, e olha, vou ser bem sério. Você está de quarentena, Francisco? Eu não. Não? Eu não.
Não tô Pois é. quarentena. Eu tô de quarentena, trabalhando pela Também internet. Vou tô. falar que Home office. Eu tá de não, eu não quarentena, tô, Letícia? eu não tô de quarentena. Não tô. Eu tô, olha, eu já tô louco. Então eu vou ficar, a cabeça já tá ficando assim, olha. E eu tenho conversado com um monte de gente que está na mesma situação. Tô começando a ficar meio doido. Muito tempo preso dentro de casa, entendeu? É ruim. É o que eu posso dizer para vocês. Ruim. Não dá. Se a quarentena tivesse começando hoje, eu acho que faria sentido. Agora, ter começado há 3 semanas lá atrás, não fez sentido nenhum. E só prejudicou em muito a economia do país. E tem um monte de gente que é informal, que vai comer o que? Vento? Essas pessoas dependem de vender uma água na rua, de vender ali uma quentinha. Eu me lembro que eu levantava cedo, todo dia, eu ia levar a minha filha na escola, o ano passado, né? E aí, na volta, voltando para casa, isso era 15 para as 7 da manhã, chegando perto de casa, eu passava e tinha um senhor com Fiat Uno, que ele abriu o porta-mala do Fiat Uno e ali ele tinha, dava para ver porque parava próximo do semáforo, né? Ele tinha ali pão, café com leite, né? E várias pessoas ali comprando dele. Ou seja, ele vivia do quê? De o vender o café da manhã ali para o pessoal. Ele tá, como que ele trabalha hoje? Não trabalha, né? E como ele recebe? Ele vive do quê? Aí tinha um outro cara que vendia pão feito em casa, mesmo esquema. Carro aberto, parado ali e tal, pãozinho feito em casa, caprichado, bolacha caseira. Os caras vendem isso como? Para quem? Então, essas pessoas, na minha visão, estão sendo prejudicadas e muito. Talvez o coronavírus vai matar bem menos pessoas do que vão morrer de fome. Então, essa quarentena, ela começou de forma precipitada. A gente ficou 3 semanas parado, sem produzir, e a gente não precisava ter ficado essas 3 semanas. Pensando que a gente vai ficar mais umas 4 ou 5 pela frente, a gente poderia ter ficado, de repente, essas 4 ou 5, ok, mas essas 3 que a gente ficou até agora, eu acho que não teve impacto nenhum em termos de favorecimento de saúde. Ah, mas em São Paulo tinha caso. Ok, São Paulo fica em quarentena. Tá? Rio de Janeiro tinha caso. Ok. Começa antes no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas aqui a gente não está nem com 500 casos em 6 milhões de habitantes, que tem só na grande BH. Se pegar o estado inteiro, nossa, é muito pouco caso mesmo para ter ficado tanto tempo em quarentena. Né? Então, poderia restringir jogo de futebol, cinema, teatro, tudo que aglomera gente e não é tão necessário. Show, né? Beleza. Isso eu concordo olha, absolutamente. Há 3 semanas atrás, sim. Mas parar tudo, do jeito que parou, só vai estar gerando prejuízo financeiro para as pessoas. Isso vai ter consequência. Vai ter consequência. Vai ter gente aí daqui a pouco desesperado, né? Pensa no tiozinho que vende café. Ele não está vendendo café, ele não está recebendo. E aí ele vai ter que pagar o aluguel, a água, a luz, vai ter que comprar comida, ele vai fazer como? E daí? Ah, o governo vai dar R$ 600. Pô, R$ 600 é pouco para a Complicado, pessoa né? viver. É complicado. Enfim. Eu não sei, pessoal, vou ser muito sincero. Eu acho que tem alguma coisa muito errada aí que não contaram pra gente. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos a nossa aula para fechar a 2.3 e vamos iniciar daí a patologia, que está muito legal. O módulo que eu fiz de patologia está muito legal mesmo. Vamos lá. Já que o povo não quer vir, vamos nós. Eu compartilhei a tela, vocês estão vendo, Eu acho pessoal? que é Só não porque estão. muita gente tem que perguntar lá, porque hoje muita coisa voltou a trabalhar hoje. Acho que os meninos devem estar agarrados no trânsito, não?
A Vanessa está começando a aula às 7h30. Tem que perguntar a eles depois, porque eu vi passando no jornal que muita coisa voltou a funcionar hoje para quem estava trabalhando em casa. Voltou a trabalhar normal. E sem contar, professor, a sua aula, é como você tem faz disponibilizar a gravação depois, aí tem muita gente que tá tranquilo, aí que vai rever a aula depois, entendeu? Tem muita gente com... Aí não tá preocupando que não vai rever a aula depois. Eu vou parar de disponibilizar a aula. Não, mas é bom, professor, Ai. é bom porque a pessoa pode ver a aula depois, né? Não, mas daqui a pouco eu vou estar A sozinho pessoa aqui. não vai, mas é tanto que ele citou até seu exemplo lá para outra professora lá, para fazer isso também, porque é tanto que a pessoa pode rever, e aqui não pegou direito, pode voltar para reprisar aquilo que você entendeu? Entendi. Que já foi falar. Mas é bom, legal, entendeu? Ter a gente poder rever ela depois, é bom demais. Beleza. No canal do YouTube estão acessando lá, dá para ver lá. E tem Sim. outras matérias lá também. Essa que é a parte engraçada. Né? Pô, eu quero ver alguma coisa diferente. Tem lá. Tem as aulas de fundações lá, que é para o período, do 10º período lá de barreira de fundações. Tem umas aulas legais, interessantes. Tá, vamos lá. Você está vendo a tela laranja, Francisco? Eu tô. Sim. Maravilha. Então vamos começar a nossa aula. O módulo de patologia é muito legal e eu quero que vocês daí interajam, que vocês participem, façam perguntas. O povo não veio, paciência, vamos nós. Tá? Então, vamos lá. Nós começamos agora com a 2.3, para finalizar, a parte de conforto. São 3 cadeiras praticamente correlacionadas. Nós falamos térmico, acústico e agora iluminação, tá? Então, os 3, eles andam juntos. O que dá para falar aqui? Coisas que não estão no material e não estão na apostila, tem algumas coisas legais que a gente vai poder trabalhar conceitos. Por exemplo, um dos conceitos muito legais é o seguinte: todo ser humano normal, né? Ou seja, colocando a gente nessa ideia, enxerga apenas 3 cores: red, green, blue, ou seja, o sistema RGB. O que é o RGB? Ou seja, enxerga a cor vermelha, verde e azul, não enxerga mais nenhuma outra cor. Todas as outras demais cores formadas são provenientes dessas 3. Como assim, professor? Está esquisito. Nosso olho, depois de ver de casa, vai no espelho e daí olha lá. Você vai ver que nosso olho, ele tem lá o pontinho menor e depois e a parte, eu estou falando da córnea, ali não da parte branca, do olho mesmo, beleza? Tá? Ali do olho, ali, ó, a bolinha mesmo ali. Então aí você vai ver o seguinte: nós temos 2 tipos de células lá, as cones e as bastonetes. Tá? Então, as nossas células cones, por que esse nome? Por causa do formato dela, formato cônico. Bastonete, porque ela tem a forma de um bastão. Tá? Então, nós temos, três células, né? Numa quantidade de mais ou menos umas 3 milhões de células ali, que enxergam essas 3 cores. Tudo que a gente enxerga além é decomposição e mistura dessas 3 cores. E as bastonetes nos dão os tons de cinza, ok? Tem aquele filme, 50 tons de cinza, não sei o quê, 50 tons a mais de cinza. Nosso olho nos dá os tons de cinza. Aí nós temos lá, por exemplo, o touro. O touro e o seu toureiro. E ele vai, quando balança a capa vermelha, e ele vai com tudo para cima do toureiro. Não vai. Não vai. O touro vai para cima porque ele vê movimento, porque o touro só tem células bastonetes, ou seja, ele só enxerga tons de cinza. Mas ele vê uma coisa balançando na frente dele. O que deixa ele louco
é o pano balançando. Então, poderia ser um pano vermelho, azul, cor-de-rosa, verde, laranja, preto, branco, balançou na frente do touro, o touro fica doidão e vai para cima. Não é por ser vermelho, né? Então, assim como muitos animais têm só a visão em tons de cinza. Aí, só que tem um detalhe. Por exemplo, a águia ela só enxerga tons de cinza. Só que ela consegue enxergar a 2.000 metros aquilo que a gente enxerga com qualidade, ou seja, sem óculos, né? Visão normal, a 10, 15 metros. E ela enxerga 2.000 metros. Então, essa vantagem dá a vários animais uma capacidade de enxergar no escuro muito, muito melhor do que a gente consegue. Então, isso aqui é algo sobre cores, que eu acho interessante comentar sobre isso aqui. Isso aqui é um conteúdo mais relacionado à computação gráfica, à análise de cores, o porquê daí mostra toda a estrutura ótica. Vamos fechar aqui, ó. Vou fechar aqui. Opa, deixa eu voltar lá. E aí, ó, olha só para vocês terem uma noção. Vocês estão vendo a tela? Eu tô. Beleza. Também estou conseguindo ver. Maravilha. Então, olha só. Então, eu venho aqui, pessoal, e vou inserir uma forma aqui, ó, uma forma qualquer. E o que eu quero é isso aqui, preenchimento de forma. Daí eu venho aqui, mais cores. Olha lá, red, green, blue. O sistema RGB. Tá? E as cores são todas elas variando numa tonalidade de 0 a 255, ou seja, por que de 0 a 255? Porque são 256 cores. Só que na computação, o 0 é o meu 1. Como assim, professor? Vou contar até 3. 0, 1, 2. Contei até 3. Né? Então, olha só, eu pego aqui, coloco aqui, ó, 160, que cor que vai sair? Sei lá, cor de burro quando foge, não faço ideia. 201, olha lá. Tá vendo? Ele cria uma cor. E se vocês olharem aqui, ó, o azul, né? O vermelho, o verde, red, green, blue. Ok? Sistema RGB. E a gente tem os outros sistemas, mas todos eles são derivativos desse, pessoal. Tá? Então, são todos derivativos deste sistema. Ok? Então, essa parte de cores é uma parte legal? Com certeza é uma parte legal para a gente comentar, para mostrar esse conceito. Se eu for no Word, e isso é dever de casa, vocês vão ver o RGB presente. Vou no Excel também. Ah, professor, eu vou no AutoCAD. Vai estar lá. Sério? Sério. Por quê? Porque é um padrão daí que se usa na computação. Todo mundo adotou aquele padrão. Mas esse padrão é baseado no quê? No meu sistema visual. Esse é o grande barato. É interessante, serve um pouco como curiosidade, mas não só isso. Por quê? Porque aí você vai entender uma outra coisa que vai te ajudar lá na frente, quando você for trabalhar com projetos. Do touro aí, eles falam que o cachorro também enxerga só movimento, não enxerga cinza. Exatamente. Não, ele enxerga a imagem, mas a imagem preto e branco. Mas ele enxerga melhor que a gente. Até a definição de imagem dele é melhor que a gente. Ele tem benefícios. Enxergar somente em preto e branco gera alguns benefícios. Vamos lá. O fulano é daltônico. O cara que mora lá, tal, vizinho, não sei o quê, é daltônico. O que significa ser daltônico? Significa que ele só enxerga 2 das 3 cores, RGB, né? Então, ele só está com uma delas, ele está com uma delas com problema, ele enxerga as outras 2. Então, ele forma cores incompletas. É isso que é o daltônico. Ok? Então, é isso, para fechar essa parte de cores,
que é, como eu falei, é praticamente um plus da nossa matéria, né? Ela não está na apostila, essa parte, nós temos que citar a parte de cores realizáveis e não realizáveis. Como assim, professor? Você vai fazer um projeto no CAD, você vai lá fazer o projetão no CAD, meu projetão legal, vou imprimir. Eu achei umas cores que são top aqui, muito legais. Tem cores, pessoal. Aí a gente tem que pensar no inverso. O red, green, blue é o meu sistema visual. Meu sistema de impressão, né? Vamos fazer assim, vamos imaginar a combinação. Se eu misturar o vermelho com o verde, eu tenho quem? Vamos, pessoal, é pergunta, não é? Né? Que é para vocês ajudar. Se eu misturar, eu vou ter o quê? Hein, pessoal? Amarelo. Isso! Então, eu misturei o verde com o vermelho, eu vou ter amarelo. Maravilha! Então, se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou ter a magenta. E se eu misturar o verde com o azul, eu vou ter o cian. Certo? Então, eu tenho o meu RGB. Então, como assim cian, professor? Aí eu tenho o meu sistema de impressão, que é o CMY. Tá? Cian, yellow, magenta. Ok? Ou seja, é um tom de azul mais claro, amarelo e o meu magenta. Essas três cores, galera, elas estão presentes nas impressoras ali, nos cartuchos, dá para você ver isso aí. Se eu pegar com RGB e eu somar todas as cores no RGB, eu vou ter quem? White. O branco. Ok? Agora, se eu somar todas as cores na impressão, eu não tenho branco, eu tenho o preto. Então, a ideia é o quê? Dentro desse sistema, eu vou ter as minhas faixas de impressão. Então, tem muita coisa que eu vejo na tela do computador e eu não imprimo. É o chamado... Você tem como aquelas cores ali, como nós vimos aqui, vamos lá, vamos abrir aqui. Ó, opa, compartilhando, ok, compartilhei aqui, tá? Então, como eu tenho aqui, vamos lá, novamente, forma, eu acho que aqui até, não, tá com pouca opção. Acho que aqui é o melhor caminho para a gente ir lá. Eu pego aqui, daí vem aqui preenchimento da forma, ó, mais cores, e olha aqui, tá vendo? Essas são as cores primárias, primitivas. Ó, o vermelho, né? O verde, daí nós temos o azul, e aí eu tenho as derivativas, ok? E tudo funciona assim, ó. Nós temos as primárias e as derivativas, sempre dessa forma, ok? Nada muito diferente, nada muito diferente disso. Se eu pegar aqui, ó, uma tonalidade qualquer, ó, mudei, pintei a cor aqui. Mas essa cor nada mais é que, se eu for olhar lá, aqui eu tenho um gradiente. O que é o gradiente? Eu estou usando o tom daquela cor misturado com branco. Só, nada além disso. Beleza? Então, pessoal, o sistema de cores, ele me dá possibilidade de fazer aquela cor que está no quadrado. Mas, provavelmente, possivelmente, eu não vou conseguir imprimir. Por quê, professor? Está vendo aqui, ó, esse monte de cores a mais que ele me dá? Isso aqui tudo é muito legal, muito legal. Mas ele não vai me imprimir isso aí. Ele vai ficar dentro dessas matrizes aqui, ele vai me imprimir com maior qualidade. Fora destas matrizes, ele já não tem tanta qualidade assim.
Por quê? Porque ele depende da combinação das tintas para fazer a impressão. Entenderam? Ou seja, isto é realizável, mas para imprimir, ele já não é realizável. E essa ideia de realizável não. Sabendo disso, quando você abrir o AutoCAD, você vai ter a palheta com 256 cores lá. Tá? E você vai aprender que nem todas as cores você consegue imprimir, mas aquelas 256 ali você geralmente vai conseguir ter uma impressão e uma qualidade. Contrapartida, se você pegar cores muito mais fora daquela variável ali, elas não vão te dar uma impressão legal. Na tela você vai olhar, vai ser a coisa mais linda do mundo. Na hora de imprimir, fica uma coisa meia boca. Às vezes ela sai meio apagada, às vezes ela sai com uma outra tonalidade, tudo o que você imaginava. Então, isso acontece por causa disso. O sistema CYM é baseado no RGB. Beleza, pessoal? Isso seria mais ou menos a ideia de nós trabalharmos com a parte de cores, mas não no sentido de obrigatório, temos que trabalhar. Não, seria muito mais para a gente ter essa noção. Isso não está na apostila, tá? Não está ali na apostila. É um assunto relacionado à computação gráfica, mas eu acho importante falar isto porque você começa a ter uma noção maior e melhor das cores, em função do que nós vamos ver agora e do que elas representam. Agora sim, o nosso material de aula. Eu mudei para a tela de material de aula. Se alguém não estiver vendo, por gentileza, me avise. Módulo apresentação agora, sim, vamos lá. Sim. Beleza. Seção 2.3, conforto lúmico. Introdução com 6 sistemas de iluminação. Então, os espaços podem ser iluminados tanto pela luz natural, pela presença do dia, como pela luz artificial, gerada aí, no caso, pela energia elétrica, gerada aí, de repente, vamos lá, uma outra fonte de iluminação. Por exemplo, antigamente não tinha energia elétrica, a vela gerava a iluminação. Ok. Então, como a gente tem nós conhecemos sobre o RGB, o arco-íris, esquece que não existe. Não venha com ideia de louco que não tem arco-íris, não existe arco-íris. Mas como assim, professor? Eu olhei lá, e eu até ia sair atrás do arco-íris para pegar um pote de ouro. Pessoal, aquilo lá nada mais é que a luz branca, e a luz branca é a soma de todas as cores, a gente já aprendeu isso. Quando ela passa pela água, geralmente ele aparece logo depois de uma chuva, o que acontece? Ao passar pela água, ocorre a difração da luz. Ao ocorrer a difração, a separação, porque cada componente de cor tem uma onda e um comprimento diferente. Esse que é o grande barato, né? Então, são diferentes. Então, por isso que elas se separam e aparecem como se fosse um arco-íris, ou se fossem cores assim, mas nada mais é que a luz branca passando pelas gotículas de chuva. Ao passar pelas gotículas de chuva, gera-se uma difração. Ok. Sabendo disso, nós vamos estudar aquilo que nos interessa da luz para nós, em termos de conhecimento, a questão da arquitetura em si, que é o quê? As propriedades de propagação, basicamente reflexão, transmissão e absorção. Tá? Então, só um minutinho que eu acho que pulou 2 linhas. Era uma só. Ok. Aqui. Beleza.
Ele tem o passador. Eu só não entendi por que ele não carregou. Ele tem o passador que fica aqui embaixo, pessoal. Eu já usei em outras aulas, eu só não estou entendendo por que ele não carregou. Ó, aqui embaixo ele carregaria o passador. Eu não sei por que ele não está carregando, pessoal. Vamos lá. Vamos usar na 2 aqui. Isso vai ser ruim para a parte de patologia, mas depois eu vejo o que está acontecendo. Talvez seja esse arquivo aqui. Tá difícil hoje. Tá difícil. Nossa, estranho. Na sexta funcionou super bem. Vamos lá. A reflexão permite a visualização das coisas e pode ser. Eu vou ter 3 formas de reflexão, tá? Então, quando eu tenho a luz e ela sendo meia irregular, ou seja, eu não tenho material reflexivo, ele absorve mais essa luz, ele vai dar uma tonalidade, um acabamento mais fosco. Exemplo, o gesso. Ah, mas eu pintei o gesso. Opa, você pintou, então aí é outra história. Ele está refletindo a tinta. Tá? Mista. Que daí é como uma pintura numa parede ou uma pintura no próprio gesso. Você pintou lá, ela é semi-brilhante, semi-brilho. E outras que são especular. Basicamente, aqui, deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque senão, ó, e tá? Ó, mas aqui, ó, o piano black do celular, geralmente ele chega a ser reflexivo. Ele espelha imagens. Então, essas são as propriedades da luz, na reflexão. Ok? Vamos lá. Então, aí nós temos a transmissão e a absorção. Como assim, professor? Então, a luz veio, a luz incidente. Que luz? Por exemplo, solar. A luz solar. Então, a transmissão é a passagem dessa luz. Mas ela não vai passar toda ela. Por exemplo, imagine um vidro. Parte dessa luz vai ficar retida. Ela vem em forma de energia e ela é absorvida. Por exemplo, na forma de calor, luz solar. Tá? E a absorção, né, é a porção que ela absorve. Então, a luz, ela sempre acontecerá isso aqui. Uma parcela dela reflete, uma parte dela é transmitida para o ambiente, uma parte dela é absorvida. Na refletida, esta em amarelo, que pode cair naquelas 3 lá. Ela ser meio fosca, semibrilho e brilhante. Vai depender do quê? Da característica da minha superfície de reflexão. Aí, por exemplo, vamos lá, só um parênteses, eu tenho o insufilme espelhado. O que o insufilme espelhado faz e qual que é? E o que ele tem para ser espelhado? Na verdade, pessoal, eu consigo o espelhamento através da pigmentação metálica. Então, ele vai ter o quê? Pigmentos de prata. Geralmente é um metal bastante comum, por ser fácil de trabalhar. Pigmentozinhos de prata vão me dar a tonalidade refletiva que eu quero na minha película. Ok? Vamos lá. Então, para aproveitamento da luz natural nas edificações, né, nós temos que pensar isso em termos arquitetônicos. Então, eu tenho algumas formas de conseguir isso. Pode ser através de uma sacada, através de uma porta de vidro nessa sacada, de janelas, uma claraboia, um teto translúcido, ou seja, são formas de eu conseguir usar a luz natural. Então, sempre que vocês forem projetar,
Eu tenho sempre esse conceito, pessoal. Os meus projetos, graças a Deus, eles acabam atendendo bem nesse pré-requisito. Você tem que tentar projetar, pessoal, o mais claro possível dentro do ambiente, de forma o quê? Que você não precise acender lâmpadas durante o dia. Se você conseguir chegar neste ponto, você chegou num bom projeto de iluminação. Ai, professor, mas como é que eu vou ver isso aí hoje e tal? Com a experiência você consegue. Ai, professor, mas eu não tenho experiência, então você usa o Revit. Você usa o software Revit. O software Revit ele tem uma ferramenta muito legal, que você insere as coordenadas geográficas. Ai, professor, o que são coordenadas geográficas? Lembra quando você fez tecnologia 1 e o professor mandou você pesquisar um terreno? O Marcelo trouxe até um terreno lá da onde ele mora, da zona rural, né? Tinha até uma foto, trouxe até uma foto de um cavalo no terreno. Lembra, Marcelo? Lembra, Marcelo? Então, Marcelo, você sabe pesquisar as coordenadas, não sabe? Sim. Você precisa das coordenadas, inserir as coordenadas de um lote, você sabe, não sabe? Sim. Então, inserindo, eu acredito que o Francisco e a Letícia também saibam, inserindo essas coordenadas, olha o grande barato, pessoal. Vou lá, insiro no Revit as coordenadas, ele traz a simulação do Sol no horário que você quiser. Evidentemente, no horário que tenha sol, né? Ai, professor, dá para ver de noite? Não dá, porque não tem sol, infeliz. Ele vai te mostrar a casa escura. Agora, naquele período lá que amanhece, sei lá, amanheceu, vamos lá, 6 horas da manhã, vamos fazer assim, e 18 horas acabou o sol. Todo esse período ele te mostra toda a insolação na casa. Então, não é legal. É top demais esse negócio desse. Ó, show de bola. Você mostra, você olha, pô, que legal. E aí você vai poder trabalhar um outro conceito. Sol é bom, é. Sol é legal, com certeza. Mas demais se incomoda. Então, o grande barato é você fazer com que o sol pegue forte nos quartos, né? Quando? No inverno. E no verão, não. Por quê? Porque se o sol pega forte no verão, no quarto, acontece o quê? Vira uma sauna, tá? Ele quer queira, quer não, nós já aprendemos conforto térmico, a gente já viu que o ar é um mau isolante, mas a parede de alvenaria ela vai reter o calor. Pensa que beleza, que maravilha. Já está quente pra caramba. Já está ruim de aguentar. E ainda a miséria continua quente. Poxa, é sofrimento, né? Então, pensar nesse conceito, tá, pessoal? Isso não está na apostila também, mas é experiência de longa data. Então, você tem como entrar com as coordenadas, você entra lá no Revit, ele te dá o posicionamento do Sol, quando ele, né, amanhece e anoitece, e você tem como verificar a insolação em todo o ambiente da tua residência. O Revit, eu imagino que vocês já saibam, né? Evidentemente, o professor de AutoCAD deve ter comentado com vocês, mas só recordando, o Revit ele está na plataforma da Autodesk. Assim como o AutoCAD você pode baixar de grátis, 0800, o Revit é a mesma coisa. Tem a versão lá estudante que você pode baixar no 0800. E você tem toda a funcionalidade de um software extremamente poderoso, que eu recomendo a vocês trabalhar com ele, porque vale a pena. Ok? E aí nós temos, não deu. Infelizmente, o sol deu 6 horas da tarde, tchau. Vem a noite. Aí nós temos a nossa iluminação artificial. E ela vai ser projetada para que te dê uma iluminação, né, de acordo com a necessidade do ambiente. Tá? E, evidentemente, a luz natural durante o dia, como eu falei, tentar tirar o máximo possível dela. Tá? Então, vamos lá, pessoal.
Ah, agora eu consegui. Não sei por quê. Eu acho que eu que não estava vendo. Sei lá. Aqui, ó. Agora eu consigo puxar o apontador laser e consigo mostrar aqui. Show de bola. Agora ficou legal. Ok. Então vamos lá. Então, como é que eu posso conseguir essa iluminação natural? Ok. Eu posso, pela iluminação lateral, que vão ser o quê? As minhas janelas, as paredes de vidro que eu posso fazer, alguma coisa assim, tudo que constitui uma entrada de iluminação na residência. Iluminação zenital. Porque a palavra vem por causa do zenit. Oh, professor, mas que estranho. Ah, é uma palavra meio fresca para fazer um buraco no teto e colocar vidro. Ou seja, fazer um domo, uma clarabóia, uma cúpula, nada mais é que uma abertura, é uma abertura na tua cobertura, fazer uma iluminação de cima para baixo. Extremamente eficiente, pessoal. Tem que saber onde fazer para não fazer besteira. E tem que saber como fazer. Como assim, professor? Claro, você não pode deixar ela sem uma boa impermeabilização, porque senão você vai ter problema de água dentro. Você não pode... O vidro, ele tolera fazer com uma inclinação pequena. Tolera. O vidro vai de boa mesmo. Posso jogar lá 2, 3% de inclinação e ele vai aceitar. Só que não esquece de uma coisa. Ninguém vai ficar subindo naquele negócio de vidro para limpar constantemente. Então, se você der uma inclinação maior e der uma forma de captar essa sujeira que fica ali em cima, vai ser interessante em termos de qualidade de projeto. Os vidros prismáticos, o que seria um vidro prismático, pessoal? Aquele vidro meio canelado, né? Aquele vidro meio... Ele tem deformações angulares e eles vão fazer o quê? Refração exatamente igual quem? A luz passando pela chuva no arco-íris, tá? E você tem como controlar, redirecionar. Por quê? Algo diferentemente da chuva, o vidro não. Você tem como calcular, opa, é o seu ângulo que a luz vai pegar aqui. Ah, legal. Então eu tenho como calcular o tipo de vidro com a inclinação que eu quero, da forma que eu quero, para projetar um efeito interno legal. Ok? Ah, fácil de fazer, professor? Não. Bem difícil. No que é usado esse tipo de conceito, esse tipo de critério? Hoje já caiu em certo desuso, mas antigamente era usado muito em mosaicos, iluminação de capelas, igrejas, desculpa, catedrais, tá? Então ele te dava uma iluminação legal, ok? Túneis de luz, você pode pegar através da claraboia e fazer um redirecionamento dessa luz, uma intensidade menor, mas eles não precisam ser diretamente de cima para baixo. Você pode conseguir ainda trabalhar um pouquinho. Ok? Vamos lá? Então, projetos luminotécnicos e na avaliação de desempenho. Vamos lá, pessoal. Agora o bicho vai pegar. Antes de falar de projetos luminotécnicos, vamos criar um conceito diferente na nossa cabeça que a gente nunca observou. A partir de hoje, vocês vão duvidar se não vão fazer. É o seguinte. Você chega num ambiente, num restaurante, ou num lugar para você comer, e a luz está branca, bem claro, bem iluminado, você se sente à vontade? Ou você prefere comer num lugar que a luz está um pouco mais, num tom mais amarelado, um tom mais penumbra, um suave, aquele ambiente mais tranquilo? Olha só, a gente já associa a luz, a
a intensidade a tranquilo. Ou seja, pessoal, a eficiência da iluminação, ela obrigatoriamente impacta no ambiente escolhido. Como assim, professor? Hospital. Hospital, ele tem que ser totalmente branco, bem iluminado, claro, por dois motivos. Primeiro, o principal deles, para as pessoas enxergarem, né, na hora que forem atender outras pessoas, mas porque isso te transmite uma sensação de conforto para aquele ambiente. Contrapartida, se você estiver projetando um restaurante, uma coisa legal, que vai funcionar à noite, com a luz mais... Essa luz mais ambiente, assim, ela vai te dar um conforto maior, automaticamente as pessoas vão comer mais. Professor, então, se eu quiser emagrecer aqui em casa, eu coloco uma luz mais forte na cozinha? Se você fizer isso, provavelmente você vai conseguir emagrecer, porque você vai acabar sentindo a irritação no sentido, né, aquela luz branca assim, você comendo, mais agressiva. Em contrapartida, se você deixar aquela penumbra, você vai comer bem e tranquilo. Exemplo, cinema. Ai, professor, mas cinema agora e tal, confinado. Então, na frente da TV, sentado no sofá e com a luz apagada e só a luz da TV. Não fica um ambiente propício para você comer que nem um condenado? Isso tudo, pessoal, é influência da iluminação ambiente. Dito isso, vamos ao projeto luminotécnico, pensando em cada uma dessas características que tem que atender isso. Beleza? Então, o fluxo energético, ou seja, a minha energia, todo o meu projeto elétrico, ele é medido em watts. Ok. A luminosidade, tá? O fluxo luminoso, quanto ilumina, é dado em lumens. Este é o grande barato. Os softwares, pessoal, hoje em dia, convertem isso automaticamente, tá? De lumens para watts. Então, ele faz a distribuição. Na verdade, o software faz a distribuição e já calcula para você a quantidade de lâmpada que você precisa para o ambiente. Aí cabe você fazer o ajuste ou não, em relação ao quê? Em relação à necessidade do teu ambiente. É um escritório, poxa, é uma sala de aula, é uma sala de estar, uma sala de TV, é um hospital, enfim. Agora que você já tem este conhecimento adicional, você não vai mecanizar a tua iluminação. Você vai trabalhar com que ela permita essa graduação da luz. Como assim, professor? Claro, pessoal, hoje em dia, você tem N tipos de iluminação. N tipos de iluminação, tá? Você tem LED, você pode combinar com lustre, você pode combinar com uma luz central, um monte de combinações que vai te permitir te dar uma tonalidade adequada de luz, tá? Então, essa intensidade luminosa que nós falamos aqui, que o software calcula, é em função da área calculada. Então, ele pega e faz o quê? Em função daquela tipo de lâmpada, toda lâmpada, vocês podem observar o seguinte. A minha lâmpada é em watts. Ah, legal. Só que a minha lâmpada incandescente já era em watts. Então, se criou um referencial. Poxa, mais de um século usando. Então, hoje a minha lâmpada é de LED. Não faria sentido usar watts até para LED. Mas você pode observar que está lá na caixa. Equivale a uma lâmpada tal de tantos LEDs, de tantos watts, perdão, incandescente de tantos watts. Ou seja, ela faz uma comparação LED incandescente. Por quê? Porque incandescente já se tornou referencial em watts.
E ela faz isso em função do quê? Dessa luminância, tá? Da minha luminância, e ela vai ser em função da área. Então, a luminância, a luz refletida e vista a partir de superfícies e objetos, é dada por essa equação, em que alfa é o ângulo considerado em graus. Como assim alfa considerado em graus, professor? Claro, você tem uma luz, imagine que a luz está onde? Aqui, no centro do teu ambiente. Eu quero saber qual é o efeito dessa luz nesse ponto. Daqui a aqui eu não tenho um ângulo? Ó, aqui, ó, linha reta, aí aqui, né, ó, e aqui forma meu ângulo, tá? Esse é o conceito, nada mais e nada menos. Caneta tá aqui, ó, aqui tá a luz vindo, a luz aqui, ó, iluminando, ó a coisa mais linda, minha luzinha aqui, e eu quero saber como é que ela vai refletir nesta área. Então, essa área pega aqui e vai ter um ângulo alfa. Não sei por que ele está fazendo esse outro puxadinho ali na minha letra, mas tudo bem. Apagar tudo. Beleza. Voltando para o meu apontador de slide. Ok? Então, algumas coisas vão influenciar. Opa, deixa eu voltar aqui. Né? Algumas coisas vão influenciar, a gente está passando por elas, mas vamos voltar lá que é importante. Isso tudo a gente está dentro do projeto luminotécnico. Então, a gente falou da fluxo energético em watts, do luminoso, eficiência luminosa e da correlação lumen-watts. Ah, beleza. Agora a gente viu sobre intensidade e luminância, né? Como é que funciona. Continuando dentro dessas propriedades, ele vem com contraste, diferença da luminância entre o objeto e seu entorno. Então, deve ser controlado para evitar ofuscamentos não desejados. Como assim, professor? Você imagina que você está, na seguinte cena, você está iluminando, tá? Aqui, fazendo uma boa iluminação, legal, da mesa, do escritório. Só que a luz natural, sem a cortina aberta, sem nada ali, ela pega uma intensidade além da necessária, além do que você precisa. Então, você vai ter o quê? Um ofuscamento, tá? E o índice de reprodução de cor, IRC. Então, medida a capacidade de uma lâmpada de garantir a cor real do objeto ao usuário. Pessoal, isso aqui é muito legal, associado à temperatura de cor. Muito legal mesmo. Por quê? Porque você pode ter uma parede pintada, e isso vocês vão enfrentar no futuro. Cena dos próximos capítulos. Você foi lá, pintou tudo, fez a casa, ficou a mais linda do mundo, tá pintadinha a parede. Só que você não levou em consideração a incidência, a luminosidade, o comportamento da luz como ele seria dentro de um cenário, né, de refletividade da luz natural. Aí você foi lá e pintou com a cor que o cliente escolheu. É essa cor que você quer? Tal? Não, é essa aqui, beleza. Pinta tudo aí, vamos embora logo, vamos terminar esse negócio. A pintura ficou bem feita, tudo perfeito, só que o cliente chega e olha e, meu Deus, não era isso que eu queria. Quer ver um outro aspecto de visão? Você está numa obra da qual vai ser concretada a laje. Você está debaixo da laje. Ela antes de concretar ou depois de concretar, ou seja, quando ele estiver já com o madeiramento todo montado, você olha aquilo ali e pensa, meu Deus, isso aqui é uma caverna, o ambiente é super escuro. Mas, na verdade, é porque você baixou o quê? Índice de reprodução de cor, tá? Você reduziu a tua visibilidade. E aqui você tem a luz. A amarela, ela é mais quente e a branca é mais fria. Como assim, professor? É isso aí.
Se você pegar lá o restaurante, ele vai ter um tom mais amarelado, mais ameno. E o hospital, uma sala de aula, é mais branco. Por quê? Tanto é que, pessoal, o que acontece? É bastante comum. Desligou a lâmpada ali para rodar o data show, quando vai ver um vídeo ou qualquer coisa assim, que apaga as lâmpadas da sala, a galera já vai dormir, já tende a dormir. A lâmpada do data show nos projeta uma luz mais amarelada. Com a luz apagada e só a fonte de iluminação é a tela do data show, né? Todo mundo consegue visualizar isso? Se eu estou com tudo apagado no meu ambiente e eu tenho só a TV ou somente a tela do data show refletindo a luz, é a minha única fonte de iluminação. Então vai ser um tom, além de amarelado, bastante baixo. O que vai acontecer? A tendência é você dormir. Ao passo que quando está todas as luzes acesas, aquela luz branca acesa, assim, aquele negócio assim, pá, refletindo no meio da cara do cidadão, a chance de você dormir é bem menor. É por causa disso. Tá? Então são coisas que influenciam e a gente nem se toca. Tá? Então, toda vez que a gente for falar sobre iluminação, aí nós vamos lá voltar na 2.1 e na 2.2. Nós temos quem? A nossa NBR 15575, que é a norma de desempenho. A mesma norma de desempenho. Então, ela criou regras para nossos outros dois, né? Acústico e térmico, e criou para a parte de luminosidade, ou conforto lumínico, mas não é tão usado. Eu usei aquilo que está na apostila do lumínico, mas a gente se refere mais como luminosidade. Ok? Tá? Então, segunda norma, durante o dia, contando apenas com iluminação natural, na sala de estar, dormitórios, copa, cozinha, etc., então, a iluminação geral mínima deve ser maior que 60 lux. Ou seja, o que ele está fazendo? A norma já fala para você o seguinte, aquilo que eu falei para vocês lá no começo do nosso conteúdo aqui. Você vai trabalhar com iluminação do ambiente. Então, sempre buscar fazer o quê? Iluminação natural, pessoal. Sempre. Ok? E aqui ele nos dá a luminância mínima. Ele traz, se você olhar aqui, lux vai aparecer na caixinha da tua lâmpada. Tá? E vai estar lá. Então, uma iluminação natural de 60, eu vou ter uma artificial de 100. Na copa e na cozinha, eu vou ter que ter mais. Por quê? Eu estou trabalhando. Eu estou mexendo com faca, com fogão, coisas que eu posso me machucar. Então, se eu precisar de mais luz, eu tenho que ter essa disponibilidade. Por isso, ele colocou copa-cozinha, mas no sentido de quando a copa é integrada à cozinha, tá? Quando é tudo junto, ali misturado, copa-cozinha. Quando não é este conceito, que a gente tem sala de jantar, aí você cai nessa regra aqui. Beleza? Então, estacionamentos internos, corredores, escadas, uso comum, ela pode ter uma iluminação equivalente à parte dos quartos, que não tem problema nenhum. E garagens externas, ela não precisa ser muito bem iluminada. Ela tendo uma iluminação razoável, ou seja, observe, é 5 vezes menor a de uma sala, a de, vamos lá, um corredor, uma escada, já é o suficiente. Então, é mais ou menos dentro dessa parametrização. Página 105, tabela 2.2, nosso material de apoio, material base da disciplina, ele traz lá essa tabela. Foi de lá que eu tirei essas informações, ok? Então, aqui que é o grande barato, observar esta diferença aqui, ó. O que gera esta diferença é só a caracterização do ambiente. Ok?
Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa! Não sei por que ele travou, tá? Vamos voltar aqui. Parei, vou compartilhar de novo. Não sei por que Jesus ele travou. Além da nossa NBR, nós temos também, pessoal, além da nossa NBR, nós temos também uma ISO que aborda. Mas essa ISO, observem a data dela, tá aqui, né? Aquele conceito, ninguém dá nada de graça para ninguém. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Olha só, 2013. É a mesma data da norma 15575, a norma de desempenho. Então, você observe que nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa. Vão ser coisas muito semelhantes ao que tem na norma e nessa ISO, tá? Então, ela define a iluminação e né, uma boa iluminação a permitir visualização do ambiente para que as pessoas transitem com segurança, desempenhem suas tarefas visuais de maneira confortável. Tá? Então, por exemplo, um salão de cabeleireiro, essa norma estabelece que a iluminância mínima é 500 lux. Para a recepção de um escritório, 300 lux. Qual a diferença? Aqui, no salão, eu vou ter uma pessoa trabalhando com tesoura, trabalhando com outros equipamentos, né? Então, até aqueles negócios ali que podem ajudar a gente aí, vamos lá, alicatinho de cortar a unha, beliscar o dedo aqui no canto, né? Então, assim, são ferramentas de corte, tá? Além da tesoura, lógico, cortar o cabelo, são ferramentas de corte. Eu preciso ter uma boa visão, porque se eu não tiver uma boa visão, eu posso machucar outras pessoas. Então, isto é o quê? Que as pessoas transitem com segurança e desempenhem suas tarefas visuais de maneira confortável. Ou seja, se eu tenho uma iluminação excelente, muito boa, opa, eu estou ali com aquele alicatinho de beliscar o dedo da pessoa, a chance de eu machucar a pessoa, ela se reduz. Estou cortando o cabelo, a chance de cortar uma lasquinha da orelha também cai. Em contrapartida, a recepção de um escritório. Vou lá no escritório de contabilidade e tal, eu preciso... Não. A secretária está ali numa boa, bem tranquilona, que a vida ganha, fazendo o trabalho dela, naturalmente, mas ela não tem uma necessidade de uma iluminação tão elevada. Até porque ela vai ter, muito provavelmente, toda a agenda padronizada no computador e o próprio computador já gera essa iluminação. Então, é possível reduzir. Tá? E agora vamos aos tipos principais de lâmpada. Essa aqui é até meio besterol eu falar sobre essas lâmpadas para vocês, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, mas vamos tentar falar um pouco diferente do que está na apostila, né? Para ficar mais engraçado, assim, para a coisa ficar mais legal. A incandescente. Por muito e muito tempo, nós temos lá dentro da minha lâmpada um filamentozinho, né? Um filamento. Vamos desenhar aqui, deixa eu ver. Olha lá, que legal. Eu tenho aqui, ele faz assim e ele faz assim, né? Então, é um filamento de tungstênio, pessoal. Tungstênio. Tá? É um filamento de tungstênio. É o metal que está aqui. Então, o que acontece? Ao jogar energia brutal naquele filamento, e detalhe, ele está no ambiente praticamente de vácuo, né? Ele se torna incandescente e ele gera
iluminação. O próprio nome já diz, lâmpada incandescente. Em função disso. Outra que foi a evolução da incandescente, são as lâmpadas com gás. Como assim? Quando você liga, ela faz o quê? Ela dispara uma corrente elétrica e aquele tubo cheio de gás, ele se incendeia. Pum, acendeu a lâmpada. É só a questão do controle do gás. E daí veio, olhou e surgiu o que é a evolução de hoje. Lâmpada de LED, diodo emissor de luz, tá? Light emission diode. Os elétrons do semicondutor em estado sólido, composto por cristais de silício e germânico, emitem luz após excitados pela passagem de corrente. Ou seja, eu jogo a corrente elétrica sobre ele, gera uma perturbação e ao gerar a perturbação, gera, consequentemente, iluminação. Interessante, né? Que coisa. Não está indo. Tá. Então, aqui só a foto 3x4 dos medianes. 1891 a 1981 para vir essa lâmpada. Que são as lâmpadas de fluorescentes. Opa, como é que é o nome desse negócio? Fluorescente. Opa, fluorescente. Que gás que está dentro da lâmpada? Flúor. Então, observa, pessoal, como é que foi esse negócio? Como é que foi esse negócio? Olha que doideira, mas que doideira mesmo. Eu tenho 800 em 1891, esta lâmpada. Beleza? Beleza. Eu levei 100 anos para chegar nesta daqui. E levei 30 para chegar nesta daqui. Então, aqui eu tenho uma evolução da lâmpada. Aqui eu vou ter uma segunda evolução e aqui eu tenho uma terceira evolução. Quando ela passa a ser LED. Então, observa, galera, que coisa muito interessante. Ou seja, eu tive um pequeno salto aqui, opa. Comparado com esse início, nós estamos evoluindo cada vez mais rápido. Isso é um fato. Vale não só para iluminação, como, evidentemente, para tudo. Projeto luminotécnico. Como a luz se distribuirá pelo ambiente, como a luminária distribuirá a luz e qual a ambientação que se deseja criar com a luz. Então, estes são os 3 questionamentos que eu vou ter para o meu projeto de iluminação. Né? Como é que ela vai se distribuir? Como assim, professor? Eu vou pôr ela no meio do ambiente lá, se for um quarto, e está iluminado. Ok, mas não estou falando de luminária, estou falando de luz. Então, a primeira pergunta é como a luz se distribui, qual a faixa horária, qual a insolação que eu vou ter dentro de casa. Aí, a segunda é a luminária. Qual que é a mais adequada? Olha, eu preciso de X lumens e a equivalência me dá em watts. É essa. E agora? Depende do valor que deu. Ao invés, eu não vou colocar uma lâmpada de 200 watts, que antigamente tinha aquelas incandescentes assim, que, nossa, eram os filhotes de cruz credo. Eram as lâmpadas grandonas e tal, para colocar em poste. Então, você não vai colocar um negócio desse dentro de casa. Você vai dividir em 2 lâmpadas de 100. 3 lâmpadas de 100, é mais racional. Qual a ambientação que se deseja? Ou seja, eu quero que tipo de ambiente que eu quero criar.
Nós já vimos que um hospital é diferente de um restaurante. Uma sala de aula é diferente, né, de uma sala de estar, e assim por diante. Ok? Então, pessoal, desta forma, nós aprendemos e fechamos o conteúdo da 2.3. Após o intervalo, nós iremos iniciar a parte de patologia, mas não é a 3.1, é o módulo especial que eu preparei. Perguntas? Todo mundo entendeu, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Ok. Não é um assunto complexo. Beleza, não é um assunto complexo, né? Letícia, tá aí ou você foi passear e deixou só aqui como presença? Entendeu, Letícia? Não, essa parte aí tá tranquila, né, professor? Só os cálculos que regaçam. Certo. E me diz uma coisa, Letícia. E a diferença entre o hospital e o restaurante ficou claro? Na parte de iluminação? Ficou. Mas igual o hospital que você falou, é igual o shopping, né, pessoal? Às vezes a gente entra dentro do shopping e acha que é de dia. Que é tão claro na hora que você sai lá fora. Exatamente. E até de noite. E observa no shopping, a hora que abrir, uma hora passa o coronavírus. Aí observa que a galera, eles não vão onde está mais iluminado, eles vão comer onde está menos iluminado. Porque se sente mais confortável. Observa isso. Muito claro, incomoda. Incomoda, gera um desconforto, né? Beleza, pessoal. Eu vou, então, fazer um intervalo de 5 minutos para a gente tomar uma aguinha, ok? E aí, em 5 minutos, nós retornamos com o nosso módulo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, de patologia. Tá? Então, este módulo de patologia que nós vamos ver aqui, eu já preparei ele para carregar. Opa! Estou preparando ele para carregar aqui, tá? Para facilitar. Vamos ver se ele vai carregar. Ah, carregou, né? Carregou, pessoal? Sim. Beleza. Então, esse módulo de patologia é o módulo que eu elaborei ele e vim ajustando ele ao longo do tempo. Eu fiz uma última revisão agora num ajuste que eu fiz para deixar ele bem legal. Eu explico ele na volta do nosso recreio. Beleza, pessoal? Ó, agora é 8h15, 8h20 retomamos, tá bom? Beleza.